Como vai você? Tudo bem? Que Deus possa estar nos abençoando. Eu estava rezando o meu texto, terminei agora há pouco, fazendo uma caminhadinha pequenininha, rezando o texto. E aí eu recebi muitas mensagens de irmãos falando a respeito do que aconteceu em algumas celebrações na cidade de Pinhal. Então eu queria fazer uma nota de esclarecimento e de repúdio sobre a unidade e o respeito que deve haver dentro do ambiente litúrgico. Eu estou assim gravando essa mensagem, agora ao vivo, mas gravando essa mensagem, imbuído assim de um profundo sentimento de zelo pela minha Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que aliás é co-irmã da Igreja Católica Romana, desde o dia de Pentecostes. As igrejas nasceram, era uma igreja só até 1054, quando houve o cisma e dividiu. Mas sempre acreditamos no mesmo Cristo, na mesma Eucaristia. Sempre tivemos o mesmo objetivo, que é evangelizar. Eu fui ordenado padre pela Igreja Católica Apostólica Romana, por Dom Tomás Vaqueiro. Na minha ordenação, muitos estavam presentes, que estão vendo estavam presentes. Participou também Dom Dadeus Gringues. Participaram alguns que se tornaram bispos depois, que eu não vou citar nome. Agora, pelo respeito à sagrada liturgia, ou missa, como vocês chamam, pelo respeito que exige, como fiéis que buscam a Eucaristia, o alimento para a alma, o exemplo de Cristo, nós ficamos profundamente consternados com as palavras proferidas durante as celebrações do mistério da Eucaristia, dentro de uma igreja, principalmente de uma igreja que eu tenho um profundo amor por tudo que eu vivi lá, em que houve ataques diretos à minha pessoa e à Igreja Católica Apostólica Ortodoxa que eu represento. Eu represento no leste paulista e no litoral norte de São Paulo. A natureza da homilia e do altar tem que ser o quê? A pregação deve ser, olha, uma explicação da palavra de Deus. Sempre fiz isso. E um convite à conversão. Utilizar esse tempo precioso para alimentar discórdias ou expor julgamentos pessoais fere a natureza do sacrifício eucarístico. O altar, queridos, deve ser o lugar de perdão e da comunhão, e não um tribunal para o julgamento de irmãos de batina. Isso causa o quê? Escândalo aos fiéis. A palavra de Deus nos ensina que o escândalo é a atitude ou comportamento que leva outro a fazer o mal. Quando um pastor ataca publicamente outro pastor, isso cria uma ferida na fé do povo de Deus, gerando divisão, confusão e afastamento, em vez de sermos reconhecidos pelo amor um aos outros. Tais atos projetam uma imagem de fragmentação que em nada, reflete o Evangelho. Então, para isso, existe o caminho do diálogo e da hierarquia. Se existem divergências teológicas, administrativas ou pessoais entre membros do clero de igrejas irmãs, mas separadas, existem canais adequados para a resolução, que é o diálogo fraterno. Em nenhum momento nas minhas postagens de Facebook, em outras redes sociais, eu ataquei a uma igreja qualquer, não ataquei a outra igreja. Eu convidei as pessoas para vir para a celebração eucarística, para a divina liturgia que eu vou celebrar. Mas em nenhum momento eu usei o outro termo como se eu fosse o padre daquela igreja ou tal. Ou ataquei, não vai na missa não, porque a minha missa é boa. Aliás, se você for participar, você que está vendo, for participar e vai participar dia 8, vai ver que a celebração, a divina liturgia, é bem diferente.
É bem diferente. É como os primeiros cristãos celebravam. Então, para isso não precisa de atacar, não, usar o altar para atacar. Tá certo, estou defendendo a minha igreja, estou esclarecendo o meu povo, não precisa de atacar. Diálogo fraterno, diálogo fraterno. A exposição pública, presta atenção nisso, a exposição pública durante o rito litúrgico ignora os caminhos de caridade e prudência. Caridade e prudência. Então eu reitero meu carinho por essa paróquia que ajudei a construir, as outras que eu celebrei em quase todas elas, mas não posso silenciar diante de uma conduta que desvirtua a mensagem de paz de Cristo. Eu rogo que o Espírito Santo ilumine nossa caminhada para que as nossas igrejas sejam portos de acolhimento e não campos de batalha. Sabe? Que a unidade do corpo de Cristo seja preservada acima de qualquer opinião ou desavença particular. Paulo não se dava com Pedro. Foi necessário fazer o concílio de Jerusalém para ver se eles chegavam a um acordo. Paulo não se dava com Pedro, Pedro não se dava com Paulo. Tinha-se problemas entre os apóstolos, por pensamentos diferentes. Mas sempre eles procuravam reunir e conversar. Conversar, fazer uns chamados sínodos. É o que a igreja, por exemplo, a igreja ortodoxa usa muito, sínodos, né? Conversa, partilha. Não criar desavença. E isso está acontecendo o quê? Eu acho até que o tiro está saindo pela culatra, porque estão fazendo uma propaganda imensa sobre a minha missa que acontece domingo que vem. Fazendo propaganda, as pessoas estão descobrindo que eu vou celebrar em Espírito Santo do Pinhal. E mais, muito mais do que isso, eu não sei o porquê que estão com tanto medo. Porque esses ataques refletem medo. Medo da minha missa, medo da minha sagrada liturgia. Vocês estão com medo. Nada mais é do que isso. Então eu queria, no final desse meu desabafo, aproveitar para convidar vocês a irem celebrar comigo no rito ortodoxo no próximo domingo, às 4 da tarde, lá na quadra do comercial. Vamos lá celebrar comigo, vamos pelo menos participar, para perceber como que funciona o nosso rito. Para ver como que os primeiros cristãos celebravam, porque é assim que nós celebramos. E também, para todos que estão vendo, ontem nós tivemos uma reunião da diretoria do nosso clero, da Fraternidade Ortodoxa Mãe de Deus, e eu fui eleito, ontem foi confirmado a minha eleição como eparca, como bispo da Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa. Você eparca, você bispo. E a minha sagração episcopal, que vai ter presença do meu bispo primaz, vai ter presença de um bispo amigo de São Paulo, de um outro bispo amigo também de São Paulo, que está para confirmar ainda, e foi a misericórdia de Deus que me escolheu, né? Vai ocorrer dia 8 de março, também na quadra do comercial. Convido vocês a participarem conosco, para mostrar assim unidade. Inclusive vou mandar convite, sim, vou mandar convite para as igrejas, inclusive evangélicas, vou mandar convite para as autoridades, vou mandar convite. Porque a Igreja Católica Ortodoxa é uma igreja que vem lá da raiz dos apóstolos. A minha, por exemplo, vem da raiz de André. A nossa associação apostólica vem de André. Então é isso, esse é o desabafo, e peço a Deus que derrame profundamente suas bênçãos sobre vocês e suas comunidades, para que possa converter o coração. Existem diálogos. Se tem algum problema contra a minha pessoa ou contra a Igreja Católica Ortodoxa, o meu WhatsApp é 12996137910. Não precisa de usar o púlpito para atacar. Use o púlpito para falar de Deus. E que Deus nos abençoe e nos proteja. E domingo que vem, 4 da tarde, nos encontramos lá na quadra do comercial, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Ótimo domingo, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.